Boa noite, igreja. Boa noite a você que está me assistindo nessa noite de sábado. É muito bom ter você conosco nessa transmissão mais uma noite, mais um sábado, né? Que bom que você decidiu estar conosco nesses minutos aí que se seguirão. Vamos falar com Deus para a gente começar a nossa mensagem? Feche teus olhos comigo aí. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Deus. Te agradecemos por esse tempo que nós temos passado, pelo trabalho que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus. E se de algum modo nós não estamos permitindo que o Senhor faça a Tua obra em nós, que a mensagem de hoje, que essa mensagem faça com que nós venhamos a permitir o Teu Espírito Santo interferir na nossa vida, Pai. Porque nós precisamos dessa interferência, Deus. Nós precisamos do Senhor nos ensinando, nos dizendo como e o que fazer da maneira do Senhor, Pai. Porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é amor, Deus. Faça a Tua vontade em cada coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, pessoal, quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente iniciar essa nossa mensagem, essa nossa palavra. Você é uma pessoa que se sente sozinho ou sozinha? Você tem problema em ficar sozinho ou sozinha? Você gosta de estar sozinho e sozinha? Por exemplo, quando alguém sai, quando todo mundo que mora com você sai, e você vai ficar sozinho ou sozinha alguns dias, isso para você é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Como que você lida com a solidão? Essa é uma boa pergunta para a gente. E para a gente iniciar a nossa palavra, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Como que você lida com a solidão? Não digo assim solidão de você viver sozinho, mas de ficar algum tempo sozinho, ou até mesmo, se você acha que você é sozinho, de viver sozinho. Como que você lida com essa situação na tua vida? Vocês sabem que a gente tem vivido um tempo em que a solidão, entre aspas, né, o isolamento social, o distanciamento social, é algo que serve para a manutenção do nosso bem-estar hoje em dia, né? Porque nós temos esse vírus que está por aí, que ele é transmissível quando nós socializamos. Então, de certa forma, é uma questão de sobrevivência. Hoje em dia a gente não está tão cercado de pessoas, né? E outro dia estávamos eu, a Nath, que é a minha esposa, e o Pedro, a gente estava dando uma volta de carro, né? E a gente passou no Cais, que é um lugar que tem aqui na cidade, caso você está vendo esse vídeo aí e não é da cidade, ou enfim, de repente chegou de alguma maneira esse vídeo para você. Aqui na nossa cidade a gente tem um lugar que a gente chama de cais, que é um cais onde os barcos param, né? Ou paravam, não sei se ainda acontece isso. E a gente passou por esse lugar e estava cheio de gente. Estava cheio de gente, de carro, e isso foi de tarde, e depois de noite a gente também deu uma volta, e a gente passou por esse lugar que é bem escuro, e estava cheio de gente também. Até o Pedro ficou apavorado, a Nath também, ficaram até meio com medo, vamos embora e tal. Mas estava cheio de gente, né? E por que isso? Porque aqui na cidade também, para quem é da cidade, sabe que tem um outro lugar que o pessoal se reunia antes, que é o Parcão, né? Que basicamente é um lugar onde o pessoal tem um calçadão, o pessoal parava o carro ali na frente e sentava ali, ficava ali a noite toda, né, conversando, bebendo, aí ia dar uma volta de carro, bebia de novo, aí ficava andando ali no meio da rua, que tem uma rua meio que principal ali, e bebia de novo também. Então, digamos que era um lugar meio perigoso, assim, né? O pessoal estava sempre aglomerado e bebendo, bem louco, passava carro, pelo menos para mim, era um lugar meio perigoso. Só que esse lugar, ele foi isolado, foi fechado ali, o pessoal não está podendo ir para ali, para o Parcão. E o que acontece? O pessoal, em vez de ir para o Parcão, que ao meu ver já era um lugar meio perigoso, porque eu não sei se vocês vão para o Parcão, alguém que está assistindo vai e discorda de mim, mas a minha opinião, pelo menos, é que é um lugar meio perigoso, né? Que o pessoal bebe, fica dando volta no meio da rua, aí o pessoal que está de carro também está meio bêbado, então para mim é um lugar meio perigoso. Mas o pessoal, como não pode ir para o Parcão, eles estão indo para o Cais, entendeu? Então eles meio que trocaram o lugar porque lá não isolaram ninguém, de repente o pessoal nem sabe que boa parte da galera está indo para lá. Só que o seguinte, se antes era perigoso, pelo menos na minha opinião, o pessoal bêbado andando no meio da rua e dirigindo o carro no meio do pessoal, imagina agora. Para quem não sabe, o Cais é um lugar, ele é bem alto, é onde param os barcos, mas é um lugar bem alto, ele é bem acima da altura do rio ali, né?
E imagina o pessoal bêbado agora, né? Ali naquela beiradinha, quando vê cai um, Deus queira que não aconteça isso, né? Mas é muito mais perigoso e é um lugar escuro, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? A gente achou estranho o pessoal estar se reunindo no cais, né? E para beber e para loquear. Mas a verdade é o seguinte, a pergunta era como você lida com a solidão, né? Que eu fiz no início da mensagem. A verdade é a seguinte, o ser humano, ele é uma espécie que precisa socializar. Isso, ele depende disso para sobreviver, digamos assim. Pelo menos a sanidade mental do ser humano depende dessa convivência, né? Aí de repente você pensa assim, mas eu até falei com uma pessoa que falou isso para mim, porque agora, na verdade, com esse isolamento eu só tô fazendo o que eu sempre fazia, porque eu não gosto muito de companhia, eu gosto de ficar em casa, eu não gosto de sair e tal. E tem pessoas que acham que a solidão é uma coisa boa, não gosta de outras pessoas próximas, não gosta de socializar. Só que a verdade é que, querendo ou não, mesmo essas pessoas que acreditam que não gostam e não precisam de sociabilização, não precisam socializar, não precisam estar com outras pessoas, até essas pessoas socializam com alguém, com a família, com amigos mais próximos, com vizinhos, enfim, com colegas de trabalho. Então, por mais que você possa pensar que você não precisa se relacionar, você acaba se relacionando. E isso mantém, de certa forma, a tua sanidade mental. Ou seja, relacionar-se é uma necessidade para a nossa espécie. Tem um filme que o nome é Eu Sou a Lenda. Pode ser que eu esteja errando o nome, mas eu acho que é esse, Eu Sou a Lenda, com Will Smith. E esse filme se passa mais ou menos num apocalipse zumbi, eu acho, uma coisa assim. Teve um vírus e o pessoal virou meio que uns monstros lá, todo mundo. E nesse filme sobrou só o Will Smith, que é o personagem principal. Teoricamente, no início do filme tinha sobrado só ele, e ele tinha uma cadela, eu acho, um cachorro, ele tinha. E ele se relacionava com o cachorro, tipo assim, conversava com o cachorro como se fosse uma pessoa, né? Ele lidava como se fosse uma pessoa. E tem umas partes do filme que aparece. Eu posso estar falando uma coisa errada, porque faz tempo que faz tempo que eu vi esse filme, mas enfim. Tem uma parte, se não me engano, que ele vai numa locadora, ele vai em alguns lugares da cidade e tem uns manequins vestidos e ele conversa com o manequim assim como se fossem pessoas. E ele se relaciona com aquela cadela dele, conversa também como se fosse pessoa. A verdade é que ele estava meio que sozinho, né? E a única companhia que ele tinha de fato de alguma coisa viva era do cachorro dele ali. E aí tem um certo momento do filme que, se não me engano, essa cadela dele morre, e aí ele pira, né? Aí não adianta mais conversar com o manequim, porque não é uma coisa viva. E aí ele pira, ele sai bem louco, é um dia de noite, querendo se matar, meio que assim. E aí nisso aí os monstros lá pegam ele, e ele encontra uma outra pessoa, uma mulher, eu acho que tinha um filho, alguma coisa assim. E aí a partir daí ele começa a meio que desenrolar um pouco mais, e aí meio que acha um sentido para a vida, né? Na verdade, esse filme, se não me engano, ele tem até uma conotação meio cristã, assim. Parece que um deles, não sei se é o homem, ele tem o sangue dele é o antídoto, e aí ele tem que morrer para salvar o resto do pessoal, que tem umas outras pessoas lá. Tem uma conotação cristã, parece, eu não me lembro. Mas qual é que é a moral? O que eu quero dizer com isso, com esse exemplo? É que no filme, o ator principal está quase surtando já, porque não tem com quem ele conversar. E aí quando morre aquele bichinho que ele tinha ali, a cadela, aí sim ele surta, ele quer morrer. Ele prefere morrer do que estar vivo e sozinho, né? Esse é um extremo, e a gente sabe que o filme ele imita a realidade, né? E esse é um extremo nem todos os filmes, na verdade, né? Mas alguns filmes. Principalmente essa atitude do ser humano, né? De não conseguir ficar sozinho. E quando nós não nos relacionamos nesse extremo, esse filme mostra um extremo, né? Que a pessoa não tem ninguém mesmo para conversar para nada, nem para ver, nem para nada. Esse extremo, ele nos traz uma aflição, no mínimo uma aflição. E vendo alguns filmes como O Náufrago, tem outros filmes que a pessoa fica sozinha numa ilha, a pessoa meio que fica meio louca, né? Porque ela precisa se relacionar. A verdade é que estarmos juntos com alguém, estarmos juntos entre nós, conversarmos, enxergarmos outras pessoas, isso
é essencial para a nossa existência. Nós precisamos nos relacionar. E para a gente ir para a Bíblia, eu quero que você leia comigo lá em João 14, capítulo 14, versículo do 15 ao 18. E depois a gente vai para o lado 18 e vai ler o 25 e 26. A gente vai entender agora que essa necessidade também foi pensada e suprida por Jesus Cristo, essa necessidade de estar junto, de não estar sozinho, né? Abre comigo lá, você que pode, você que quer. João 14, capítulo 14, versículo 15 ao 18, e depois a gente vai para o lado 18, vai ler o 25 e 26, certo? João 14, 15, diz assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. 17. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está em vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Agora a gente pula lá para o 25. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Amém? Como a gente conversou, se relacionar é uma necessidade que nós temos. Relacionamento é uma necessidade que nós temos. É uma necessidade biológica e física, na verdade, né? E nesses versículos que nós vemos aqui a gente leu um pedaço só de um discurso bem grande que Jesus faz, que é como se fosse um discurso de despedida antes de ir para o Getsemane e ir para a cruz, né? Enfim, acontecer tudo que a gente já conhece, o final da história ali da cruz. Mas ele dá um discurso bem grande e ele fala sobre muitas coisas, vários assuntos, mas o ensinamento principal desse discurso que ele faz é o relacionamento dele, de Deus com ele, entre ele e Deus, e entre Deus, ele e nós, né? Então a gente vê que no final ali da jornada de Jesus, antes da cruz, ele se preocupa em falar sobre relacionamento, sobre relacionamento dele com Deus e deles conosco. Então essa é uma preocupação de Jesus, porque ele sabe que isso seria essencial para os discípulos. A verdade é que, além disso, também existe o corpo de Cristo instituído, que é a igreja, né? De repente você escuta a igreja tal, a igreja que a minha mãe vai, a igreja, vou lá na igreja, e a gente às vezes fala que aqui é a igreja também, o prédio é a igreja, mas nós sabemos, e a verdade é que a igreja são as pessoas. E isso foi instituído por Jesus. Se você de repente acha, daquelas pessoas que pensam, daqueles cristãos que pensam, não, mas a igreja não é tão importante, a verdade é que Deus está em todo lugar e tal. A verdade é que a igreja não foi uma invenção do homem. A igreja, pessoas reunidas, não foi uma invenção dos discípulos. Lá em Mateus 16, 13 ao 18, diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei, ou em outras versões edificarei, a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Então a gente vê aqui, de repente, você que acha que não precisa ir à igreja, de repente você pensa assim, não, a igreja foi uma invenção, uma instituição inventada pelos homens e tal. A verdade é que o próprio Jesus instituiu a igreja, foi o primeiro que falou de igreja. E pensando por um lado, e de repente você pensa, não, mas a igreja pode ser eu aqui e o meu irmão lá em outro lugar, não precisa se reunir e tal. Mas eu te pergunto, a igreja é o corpo de Cristo. Você já viu algum corpo separado? Um corpo separado sobrevive? E eu até falo para você,
que não é nem algo tão sobrenatural assim, a gente precisa estar junto porque existe, o Espírito precisa da gente junto. Também, até pode ser, mas é uma coisa meio lógica também. Porque se a gente tem pessoas próximas de nós, a gente vai ter conselhos e ajuda quando a gente precisa. Aí você pensa assim, não, mas eu tenho ajuda e conselho de outras pessoas e tal. Não, beleza, tranquilo. Mas a gente sabe que o homem é falho. Entre uma pessoa que está vivendo a sua vida loucamente no mundo, ou que está vivendo os conceitos do mundo, e uma pessoa que tem tentado e tem se permitido ser transformada pelo Espírito Santo, quem você acha que vai dar os melhores conselhos? Aí de repente você pensa assim, não, mas eu não preciso e tal. Não, beleza. De repente, analisa a tua vida, se você não acha que não precisa de igreja. Eu, pelo menos, posso dizer da minha própria experiência, e muitos outros irmãos que eu conheço, que os piores momentos da minha vida, ou talvez os momentos que eu mais fiz coisa errada, ou que eu mais estava pensando coisa nada a ver, foram os momentos que eu me afastei da igreja, que eu me afastei dos irmãos, que eu me afastei dessas pessoas que têm a mesma fé do que eu. E até mesmo nisso, Jesus ele já estava pensando na nossa necessidade de nos relacionarmos, lá quando ele estava instituindo a igreja. E aqui nós vemos também que ele, no último discurso dele, ele se importa com isso. Por quê? Porque ele está indo embora. E ele fala assim, no 16, eu pedirei ao Pai que lhes dará, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito Santo, para ficar com vocês para sempre. Né? Ou seja, ele está falando que ele vai ter que ir, mas que ele vai pedir a Deus que envie outra pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, para ficar com a gente. Ou seja, ele está preocupado de a gente ficar sozinhos, de ficarmos sozinhos nesse mundo, sem a presença, o Espírito de Deus. E a gente vê que em outros momentos ele também mostra preocupação em não nos deixar sozinhos. Né? No 18 ele fala, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Aí no 25, tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ou seja, ele vai mandar, ele vai pedir ao Pai que envie o Espírito Santo. A gente vê que existe uma preocupação, resumindo tudo, nós precisamos nos relacionar. Isso é vital para a gente. E nós vemos que Jesus entende e sabe dessa necessidade, e ele vem suprir ela, e não somente vem suprir ela, mas quando ele volta para Deus, ele pensa em um outro jeito de continuar suprindo, que é o Espírito Santo. Ou seja, Deus esteve conosco em forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou e voltou para os céus, mas ainda assim mandou o Espírito Santo para que nós estivéssemos com Ele, para que Ele estivesse conosco através do Espírito Santo. Então a gente vê que essa necessidade que nós temos, ela é suprida por Deus, e Deus está assim conosco, através do Espírito Santo, em todos os momentos, sempre esteve conosco. Mas aí você pensa assim, eu acredito que Deus está comigo, eu acredito que o Espírito Santo habita em mim, mas às vezes eu me sinto, mesmo assim eu me sinto sozinho, parece que Deus não está comigo, parece que está acontecendo tanta coisa na minha volta, parece que Deus não está nem aí, parece que Deus ele não está se importando comigo. Lembra que eu falei que existem pessoas que gostam de ficar sozinhas? Né? Lá no início eu falei, como que você lida com a solidão? Você gosta de ficar sozinho? Você gosta quando as pessoas, todas da sua casa que moram com você, saem e você fica sozinho e tal? A verdade é que existem muitas pessoas que sim gostam de ficar sozinhas. Mas sabe por quê? O problema não é a companhia. Sabe qual é que é o problema? O problema é a interferência. As pessoas que não gostam de socializar, se elas estão num lugar e enfim, tem um monte de gente, mas não precisa socializar, para elas, às vezes, não tem tanto problema. O problema é quando elas têm que socializar, elas têm que ouvir, elas têm que falar. Por quê? Porque, de certa forma, nesses momentos, são interferências que nós não queremos na nossa vida. Quando nós não queremos a companhia de alguém, não é que a gente não quer estar próximo da pessoa, muitas vezes, ou estar vendo ela, mas é que a gente não quer que ela fale ou que ela interfira no que a gente está fazendo ou em quem nós somos. Você entende? O problema
na verdade, quando a gente prefere ficar sozinho, não é que a gente quer estar, de fato, só nós num lugar, mas é que a gente não quer a interferência de alguém naquele momento. A gente não quer pessoas interferindo na nossa vivência, naquela situação. Só que aí tem um problema. Para que nós venhamos a nos relacionar, é necessário a interferência. Para que eu me relacione com alguém, é necessário que eu permita que essa pessoa interfira na minha vida e na minha história, e no que eu estou fazendo, e ouvindo, e falando. E é necessário que ela permita que eu também interfira naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está ouvindo, em como ela pensa, né? É necessário que a gente tenha um contato com essa pessoa. Não adianta só estarmos juntos, mas é necessário que a gente tenha contatos e exista interferência entre essas duas pessoas. Isso é necessário para que exista um relacionamento. Existe um outro filme, e esse aí só o pessoal que é um pouco mais velho vai lembrar. E o nome desse filme era Ghost do Outro Lado da Vida, ou alguma coisa assim. Sei que tinha Ghost no início. E esse filme era o seguinte, tinha um casal, eu posso estar falando errado também, né? Faz tempo que eu não vejo esse filme. Mas tinha um casal e o homem morre, em algum momento ele morre. E aí, claro, uma coisa que até nem tem esporte na Bíblia, mas é um filme, acontece essa coisa, né, que é esse homem, ele volta à vida, não volta à vida, mas sai o espírito dele. O espírito dele sai e fica andando por aí. E aí ele tenta falar com as pessoas e tal, e ninguém consegue ouvir ele. Ninguém consegue ouvir ele, aí ele vai em algum lugar e de alguma maneira uma pessoa qualquer consegue perceber ele. E aí depois ele, nesse momento que ele vê que ninguém consegue ouvir ele fica meio triste, não sabe o que fazer. Né? Ele vai atrás da mulher também, que a mulher que ele era casado ou que era namorada dele, ele tenta falar com ela e ele fica frustrado porque ele não consegue se relacionar, ele não consegue, de certa forma, interferir, porque teoricamente ele estava morto, era o espírito dele, então ele não consegue interferir. E ele se sente sozinho, na verdade, porque ninguém consegue ouvir ele e ninguém consegue sentir ele. Então, sabe, aí ele procura depois uma pessoa lá que consegue ouvir, aí... tem todo um enredo do filme, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? É que para que exista relação, nesse filme a gente vê exatamente isso, para que exista uma relação, para que a pessoa não se sinta sozinha, não adianta só a gente estar junto com alguém, a gente está vendo alguém, a gente está num lugar com muitas pessoas, mas a gente tem que se relacionar, a gente tem que interferir falando, ou, sabe, tem que existir uma interferência para que exista uma relação. Quer ver outro exemplo de filme também? Hoje eu tô falando bastante sobre filmes, né? Tem um filme que é O Náufrago, esse aí, para falar de solidão, né, o pessoal sempre fala sobre esse filme. Que aí um homem sofre um acidente, acho que é de avião, o avião dele cai, ele vai para uma ilha e fica sozinho lá, só ele e o Wilson, né, que é um coco lá que ele faz uma carinha. Não, uma bola, que coco, é uma bola que ele faz uma carinha. E o filme todo é como se fosse ali toda a jornada dele naquela ilha, enlouquecendo e com as dificuldades que ele passa, mas... dá para notar que ele tem um problema em estar sozinho, tanto que ele faz uma bola e coloca o nome de Wilson e conversa com aquela bola. Aí tem uma hora que ele toca a bola para longe, que ele tá brabo lá, com raiva do Wilson, aí ele vai lá e busca o Wilson, né? Enfim, o filme quase todo é isso, é como ele lida com essa situação. Agora eu te pergunto, ele meio que pira, na verdade, no filme, né? Por causa da solidão, mas eu te pergunto, se o náufrago lá tivesse um celular, um acesso à internet, ou pudesse ligar para alguém, será que ele se sentiria tão sozinho? Talvez, claro, a primeira coisa que ele ia falar é chamar ajuda, né? A primeira coisa que ele ia pedir era ajuda. Mas se ele não pudesse pedir ajuda, pudesse só conversar com as pessoas, ou pudesse falar com alguém, será que ele se sentiria tão sozinho? Provavelmente não. Olha a diferença entre os exemplos que eu dei. No Ghost, lá do outro lado da vida, o personagem ele consegue ver as pessoas, só que ele não consegue interferir, ter um contato direto, e ele se sente sozinho. Agora no náufrago, mesmo não vendo as pessoas, se ele pudesse conversar com alguém, será que ele se sentiria tão sozinho? Mesmo não vendo, só conversando? Eu acredito que não. Por quê? Porque a interferência de quem nós nos relacionamos é essencial para que exista relacionamento. No versículo
no versículo 17 diz assim, olha que interessante é isso que Jesus fala. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem o conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. O que eu quero dizer com isso? Olha só que interessante. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque ele não pode ver nem conhecer o Espírito. Mas vocês conhecem. Primeiro Jesus fala assim, o mundo não pode receber, porque ele não vê e nem conhece. Mas nós conhecemos. Jesus fala que o mundo não pode ver e nem conhecer, mas nós conhecemos, nós não vemos ele. Nós não vemos o Espírito. Nem nós, nem o mundo, nem ninguém vê. Mas a diferença é que o mundo, além de não ver, ele não conhece. E nós, mesmo não vendo, nós conhecemos. E ele vive em nós. E ele está em nós e viverá em nós. Ou seja, ele estando dentro de nós, é impossível não interferir em nós, em quem nós somos. Quando nós permitimos que Deus faça a obra dele em nós, é impossível que não haja interferência dele. A verdade é que é possível que não haja interferência de Deus de certa forma, se nós não quisermos essa interferência. Você entende onde eu estou querendo chegar? Como que nós vamos nos relacionar com Deus? Assim como com uma pessoa que não dá para se relacionar sem permitir que ela interfira em nós, na nossa vida, na nossa história, e sem permitir que nós venhamos a interferir na vida dela e na história dela, não existe relacionamento dessa forma entre nós e uma pessoa, também com Deus é a mesma coisa. Se nós não estarmos dispostos a deixar que Deus interfira em quem nós somos, como que nós vamos nos relacionar com Ele? Como que nós vamos sentir que Ele está conosco? A verdade é que Deus, através do seu Filho Jesus, Ele permitiu que nós interferíssemos na história dele, de certa forma. Jesus ele veio como homem, nasceu como homem e ele teve uma história como homem nesse mundo. E dentro dessa história, Jesus poderia ter vindo e feito todo o trabalho sozinho. Poderia? Com certeza. Mas ele não escolheu isso. Jesus ele se cercou de pessoas e o bem mais precioso que ele tinha nesse mundo não eram coisas, mas eram pessoas. Ele permitiu que as pessoas entrassem e vivessem junto com ele essa história que ele teve como homem, de certa forma, por um período. Ele teve uma história aqui através de Jesus, o próprio Deus teve uma história aqui como homem através de Jesus. E ele permitiu, dentro dessa história, que as pessoas interferissem. Quando eu falo interferir, meu irmão, é tipo conversar, é falar, é viver algo junto, entendeu? É vivenciar algo junto. Não é interferir, tipo assim, tu tem que fazer assim, tem que fazer assado, eu vou dizer o que tu está fazendo. Não é esse tipo de interferência, de repente não ficou bem claro. Mas ele permitiu que nós interferíssemos na história dele, ou seja, vivêssemos essa história juntos, os discípulos, as pessoas naquela época. Ele permitiu a nossa interferência. Agora a pergunta é, nós, hoje, mesmo Jesus se preocupando em mandar o Espírito Santo para que nós não estivéssemos sozinhos, mesmo Deus se preocupando em mandar o Filho dele para que nós víssemos o Filho de Deus e andássemos com ele, mesmo com essa preocupação de não nos deixar sozinhos e de permitir que nós interferíssemos e vivêssemos essa história com ele, eu te pergunto, você permite que ele interfira na sua história? Você permite que Deus interfira em quem você é, nas tuas escolhas, na tua família, no teu círculo de amizades, nos teus conceitos? Você permite isso? A gente falou sobre solidão no início da mensagem, no início do vídeo, né? E eu perguntei como que vocês lidam. De repente você pensa assim, mas sei lá, as pessoas que eu amo morreram, meu marido morreu, minha esposa morreu, meu filho morreu, não sei quem está assistindo esse vídeo, mas de repente você se sente uma pessoa sozinha, ou você é solteiro e não achou ainda uma pessoa para dividir essa vida, né, e tal. E aí você pensa assim, não, eu sou tão sozinho porque eu sou solteiro, porque eu moro sozinho, e agora todo mundo está em isolamento social, distanciamento social, estou ficando sozinho porque eu não tenho família. Eu quero dizer para você que existe alguém que nunca te deixa sozinho. De repente você não pode ver, e na verdade aqui Jesus fala que a gente não ia poder ver.
mas nós o conhecemos. Se você não conhece, a gente está falando sobre ele agora. E agora você está conhecendo e sabe que ele existe. Essa pessoa, o Espírito Santo está conosco. Às vezes a gente acha que, porque a gente está sozinho fisicamente né, não tem um marido, não tem um namorado, não tem uma namorada, não tem familiares, a gente acha que a gente está sozinho. Mas a verdade é que tem gente que tem tudo isso e se sente mais sozinho do que aqueles que estão teoricamente sozinhos. Existem pessoas que estão sozinhas no casamento, por exemplo. A outra pessoa não quer nada com nada, casou, não sei porquê, mas está sozinha no casamento. Existem pessoas que têm 1 milhão de amigos, um monte de amigos, só que também se sente sozinha. Existem pessoas que têm a família toda à sua volta, mas por algum motivo, talvez depressão, talvez algo físico, talvez algo espiritual, não sei, se sente sozinha também. A verdade é que não é quem nós enxergamos, não é o que nós enxergamos, quantas pessoas estão na nossa volta, mas é o quanto nós permitimos que as pessoas interfiram na nossa história e na nossa vida, e quanto nós estamos dispostos a interferir também. E com Deus é exatamente igual. E Deus está sempre conosco, independente das pessoas. Mas a questão é o quanto nós deixamos que Ele interfira na nossa vida. Você se sente sozinho? Não importa se tem pessoas ou não na sua volta, você se sente sozinho? Permita que Deus interfira na tua vida. Permita que o Espírito Santo interfira em quem você é. E dessa forma você vai ter um relacionamento, uma relação com Deus. E assim você não vai se sentir sozinho. Permita que Ele interfira no que você pensa sobre as coisas. Não seja uma pessoa cabeça dura que é isso aqui, eu aprendi assim, vai ser. Não, permita que Deus mude isso se for necessário. Permita que Ele interfira na criação dos teus filhos. Permita que Ele interfira nas músicas que você ouve. Permita que Ele interfira no que você assiste. Coloca uma música, escuta uma música que fala de Deus, uma música boa, né? Que não fala só de prosperidade, dinheiro e tal, uma música que fale do amor de Deus. Coloca lá quando você está lavando a louça, quando você está, sei lá, só deitado no sofá. Assista um vídeo de uma pregação de algum pregador confiável. Leia a Bíblia, pega um livro que fala sobre coisas cristãs e leia, sabe? Vá na igreja quando você puder, assista as transmissões. Ore, ensina para o teu filho ou para alguma criança que convive contigo coisas sobre Deus, fala sobre Deus com essa criança, bota um desenho lá, sei lá, no YouTube que seja cristão, permita que Deus interfira na tua vida, na tua história, e assim nós não vamos nos sentir sozinhos. A questão da solidão, de que parece que Deus não está com a gente, o problema é que nós não permitimos que Ele interfira, e dessa maneira não existe relacionamento. Vocês entendem onde eu quero chegar? Essa foi uma preocupação de Jesus. E a gente vê aqui, eu vou ler algumas palavras aqui do que a gente leu. Olha, ele fala assim, o mundo não pode receber, não pode ver nem conhecer o Espírito Santo. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Será que o Espírito Santo vivendo em nós, é possível que Ele não interfira? Ou talvez a gente não quer que Ele viva em nós e aí a gente não quer interferência nenhuma. Então ele fala aqui sobre o Espírito Santo estar em nós interferindo diretamente. Depois ele fala assim, tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o auxiliador, o Espírito Santo, ou seja, aquele que auxilia alguém, ele interfere ou não? O nome do Espírito Santo, ele está designando o Espírito Santo como auxiliador, denominando como auxiliador. Ou seja, ele precisa interferir. Existe essa necessidade para que nós venhamos a nos relacionar. Aí depois ele fala assim, ensinará a vocês todas as coisas. Ou seja, quem ensina não está interferindo também. Ensinará a vocês todas, e fará com que lembrem de tudo que eu disse. E fará com que lembrem, quem faz que alguém lembre de alguma coisa, não está interferindo também naquela pessoa, na vida daquela pessoa, na história dessa pessoa. Para a gente encerrar essa mensagem, meus irmãos e irmãs. Se você está se sentindo sozinho, se essa é uma realidade na tua vida, até mesmo antes talvez dessa pandemia, eu digo para você, permita que Deus interfira em tudo na tua vida. E você nunca mais se sentirá sozinho. Essa é a verdade. Essa foi uma preocupação de Jesus nos seus últimos dias antes da cruz. E é disso que nós precisamos. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar essa palavra, essa mensagem. Feche seus olhos comigo nesse momento onde você está. Vamos falar com Deus. Deus Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos através dessa transmissão, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor coloque essa verdade no nosso coração.
Nós ouvimos muito falar do Senhor, nós ouvimos palavras, músicas, só que muitas vezes nós não permitimos que o Senhor interfira na nossa vida. Muitas vezes porque nós temos medo de interferência, porque nós achamos que nós sozinhos conseguimos as coisas melhores e entendemos as coisas de maneira melhor. Eu não sei qual é que é o motivo de cada um de nós, Deus, mas a verdade é que nós conhecemos o Senhor, mas nós não permitimos muitas vezes que o Senhor interfira em quem nós somos. E por esse motivo nós nos sentimos sozinhos, porque nós, de certa forma, nos distanciamos do Senhor, queremos e impomos essa distância, Deus. E é fato que o Senhor não vai nos obrigar a nada, o Senhor já nos deu o livre-arbítrio para isso, para que nós possamos decidir. E eu te peço, Deus, te peço, Espírito Santo, converte os nossos corações para um coração cristão, um coração quebrantado, um coração que permita a Tua presença na vida e na história dessa pessoa, um coração aberto e humilde para ouvir as Tuas palavras, que de longe são as melhores que nós podemos ouvir, Deus. Eu te peço, Pai, se existe alguém sozinho nesse momento, onde essa pessoa está, que o Teu Espírito Santo venha aquecer o coração dessa pessoa, que o Teu Espírito Santo venha mostrar que ela não está sozinha, e que o Teu Espírito Santo também venha mostrar a essa pessoa que ela precisa deixar que o Senhor interfira em quem ela é e na vida dela. E com certeza assim não existirá mais solidão, Deus. Faça a Tua obra da maneira que o Senhor quiser na nossa vida, interferindo da maneira que o Senhor quiser na nossa vida, Deus. Que nós possamos permitir isso, Deus. Obrigado por cada um que assistiu essa transmissão nessa noite, Deus. Continua falando aí durante esse domingo, com cada um, durante essa semana, Deus, durante esse tempo que nós estamos passando, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Boa noite. O sacrifício lá na cruz foi suficiente.